Carro parado em fila, rota mal desenhada, papel que vai direto para o lixo. Dá para reduzir impacto sem travar a operação? Quer saber como isso funciona? Esse é o primeiro vídeo de uma trilogia explicando o que é ESG. E hoje nós vamos falar sobre o Environment, o E do famoso ESG. Oi, eu sou Leandro Pimenta, CEO da TG Mob. No meu dia a dia, quando eu falo de environment, eu estou falando do impacto que a operação causa no ambiente. Sabe, é a energia que a gente gasta, os quilômetros que a frota roda, o tipo de veículo que a gente escolhe e até os recursos que entram e saem do evento, desde a água e papel até óleo e peças de reposição. E eu sempre começo pela mesma pergunta: dá para fazer a mesma entrega rodando menos? Porque olha, se você consegue transportar as mesmas pessoas no mesmo horário, mas com menos quilometragem rodada, você já está reduzindo impacto. Então vamos por partes, que eu vou te explicar como isso funciona. Primeiro ponto: se tem carro rodando sem necessidade, o impacto sobe. E isso é óbvio, né? Só que tem muita operação que queima combustível à toa, porque o planejamento é ruim. Então, a primeira coisa que eu faço é mapear de onde as pessoas estão saindo e para onde elas precisam ir. E aí, eu organizo o que a gente chama de janela de embarque. Basicamente, janela é aquele período em que os carros ficam disponíveis para pegar ou deixar pessoas. Quando você desenha essa janela direitinho, levando em conta o fluxo da cidade, o carro não fica parado no ponto queimando combustível, desperdiçando o tempo da equipe ou dando volta à toa porque chegou cedo demais ou teve que voltar. Segundo ponto: elétrico, híbrido ou combustão eficiente? Cada tipo de carro funciona melhor dependendo do cenário que você tem. Deixa eu explicar melhor. No cenário urbano, tipo São Paulo e Rio, onde você tem muitas paradas, muito para e arranca, e a infraestrutura de recarga está cada dia melhor, o elétrico se destaca. Ele aproveita bem esse tipo de trajeto e você consegue recarregar com mais facilidade. Agora, se o trajeto é médio, vamos supor um transfer de hotel para o centro de convenções, que dá em média entre 30 a 40 quilômetros, e você tem uma pausa programada no meio do dia, tanto o elétrico quanto o híbrido podem funcionar bem. Mas se o trajeto é longo, tipo, você precisa buscar alguém no interior e trazer para a capital, talvez a combustão eficiente ou híbrido ainda seja a melhor opção. Porque não adianta você ter carro elétrico parado esperando tomada quando você precisa rodar 300, 400 quilômetros sem parar. Hoje, a nossa frota combina eficiência e tecnologia. São veículos novos, revisados e com monitoramento em tempo real. Isso ajuda a entender consumo, trajeto, tempo de espera e ajustar antes que o problema apareça. E olha, a gente foi a primeira e única empresa de transporte do país a conquistar a certificação B e o selo ESG do setor, além do Pacto Global da ONU. Isso significa que o que estou falando aqui não é teoria, é o que a gente aplica na prática para reduzir impacto e melhorar o desempenho. Agora calma aí, se esse assunto está fazendo sentido para você, não custa nada deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda a levar esse conteúdo para muita gente que precisa entender sobre esse assunto. Voltando, pneu calibrado e filtro limpo fazem toda a diferença. Parece besteira, mas não é. Quando o pneu está na pressão certa, o carro roda melhor, gasta menos combustível. E quando o filtro do ar está limpo, o motor literalmente respira melhor. O ar-condicionado também não sofre tanto para manter a temperatura agradável lá dentro do carro. E cada acelerada acaba rendendo mais. E tem outra coisa: a forma como o motorista dirige faz uma diferença enorme. A gente chama de condução suave, que é aquela direção mais tranquila, sem aquelas aceleradas bruscas e freadas de última hora. Ele gasta menos combustível e é muito mais seguro. O motivo é físico. Quando você dirige assim, você aproveita a inércia do veículo. Tipo, o carro já está em movimento, então você deixa ele deslizar um pouco em vez de ficar acelerando e freando o tempo todo. Isso aumenta a segurança para quem está a bordo e ainda reduz o desgaste de freios, pneus e suspensão. Ou seja, você economiza na manutenção também. Nós, a TG Mob, a gente se preocupa com a manutenção do veículo.
Por isso que a gente faz em concessionária autorizada, os nossos carros têm menos de 3 anos de uso, para garantir a segurança das pessoas que estão com a gente. Outro tópico importantíssimo é que muita gente acha simples, mas definitivamente não é. Os materiais que você usa na operação. Estou falando de água, copos de impressão, brinde, óleo de motor, peça de reposição. Tudo isso gera impacto. E olha, trocar o descartável pelo retornável sempre é a melhor opção. Aquele copinho plástico de uso único é lixo na certa, ele vai direto para o aterro depois de 5 minutos de uso. Então sempre que dá, usa copo reutilizável, garrafa de metal, essas coisas. E a tecnologia? Ajuda muito, né? Hoje em dia, QR Code já é realidade. Você substitui um monte de papel impresso por um QR Code que as pessoas escaneiam e pronto, tem tudo no seu celular. Credencial digital, contrato, não precisa imprimir nada disso. Nos nossos eventos, até os kits de bordo seguem essa lógica. A água vem com QR Code para feedback. O lanche tem embalagem reciclável e uma mensagem sobre sustentabilidade. É detalhe, mas cada escolha reforça a cultura ambiental da operação. E brinde? Cara, a pior coisa do mundo é você ir num evento e no dia seguinte, ou até no mesmo dia, você vê a lixeira cheia de brinde que as pessoas jogaram fora. Sabe aquele chaveirinho? Aquela caneta que não escreve direito? Então, se você vai dar brinde, tem que ser alguma coisa que dure e que seja útil de verdade. Senão, é melhor nem dar. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like aqui embaixo e se inscreva no canal e ative as notificações no sininho para não perder os próximos. E me segue nas outras redes também para acompanhar os bastidores desses e de outros assuntos do dia a dia da operação. Obrigado por assistir. Até a próxima.